Namastê. Eu sou a professora Ilza Oliva e esse é o Espaço Despertar Ananda. Hoje nós vamos falar sobre os 7 raios em nossa vida. Como nós iremos usar esses 7 raios de uma forma bem clara, que não seja aquela questão da repetição, da superstição. O que são os raios? Esses raios são as 7 cores, né, visíveis aos nossos olhos. Então, nós temos dos raios infravermelhos aos ultravioletas. E nós vamos ver esses raios dentro dessa frequência. Agora, nós vamos hoje estudar do ponto de vista metafísico. Qual é a função de cada raio? Qual seria a forma de nós trabalharmos com cada raio desse? Então, nós temos, por exemplo, o raio azul, né, que é da fé, força e proteção. Esse raio está a cargo de um mestre, de um Elohim e de um serafim. Nós temos o raio amarelo, é o raio da iluminação, da sabedoria. Nós temos o raio rosa do amor incondicional, o verde, que é de cura, o rubi dourado da compaixão, o violeta da transmutação e o branco da ascensão. O que quer dizer esses raios em nossa vida, né? Então, no nosso corpo, nós temos 7 chakras correspondentes a essas cores, porque vibram no nosso corpo todas essas cores. Então, ao vibrar, se nós estivermos em equilíbrio, essa vibração vai ser uma vibração correta e vai transformar no nosso corpo numa energia boa, de cura, de estabilidade. Em qualquer desses níveis que essa vibração aqui não estiver em harmonia, vai aparecer algumas formas, né, desarmônicas que nós vamos chamar de doenças. Automaticamente nós não vamos conseguir atingir os níveis mais altos da nossa consciência, porque nós vamos ficar envolvidos com a doença, com as dores, com o tratamento do corpo físico, e nossa mente ela não vai poder expandir. Mas o que acontece? O raio azul, que é da fé, força e proteção, é um raio onde nós temos que esforçar para alcançar a metafísica desse raio. Nós temos que esforçar em qualquer setor da nossa vida. Não é da primeira dificuldade que a gente vai deixar aquilo de lado. E isso é vibrar no raio azul. Não quer dizer que o raio azul vai nos fazer, né, fortes. Nós temos que ficar fortes para alcançar, para atingir a vibração do raio azul. E muitas pessoas às vezes pensam, eu vou ficar mentalizando, vou colocar um raio azul em volta de mim. Não, nós vamos pegar a metafísica do raio azul, que é fé, força e proteção. Como é que eu tenho força? Como é que eu adquiro confiança para eu estar protegida? Protegido de quê? Né? Então, nós vamos estar protegidos contra as intempéries, contra fatores internos, né, patógenos internos e fatores patógenos externos. Se eu trabalho bem a minha saúde, se eu, né, coloco todo esse aparato que o mundo me dá, as plantas, as flores, as substâncias da terra, para eu curar meu corpo físico, eu vou ter um corpo saudável e eu vou ter fé, força e proteção. Eu vou ter confiança de que aquilo que eu estou fazendo vai ser benéfico para o meu corpo. Então, eu vou ser uma pessoa forte, eu vou ter uma pessoa corajosa. Aí eu vou usar o quê? Os pontos de acupuntura, de moxa, tudo que nós temos ao nosso dispor para a gente cuidar do nosso corpo. Eu vou conhecer as estações do ano, eu vou me proteger do frio, proteger do vento, da umidade, da chuva. Com o quê? Com tudo isso que a natureza nos deu. Então, é uma forma de ter proteção. Proteção, que proteção é essa? Eu preciso de um redomo? Não. Eu preciso de estar, né, no meio de todas as pessoas, mas protegida com a minha energia forte. Essa é a força do raio azul. E supersticiosamente, muitas pessoas pensam que sentar e ficar só mentalizando o azul,
que vem tudo. Não, essa força tem que vir de dentro de nós, para que nós possamos atingir o quê? A metafísica ou a mística da vibração da força do raio azul. É uma força. Essa energia é uma força, é uma vibração, né? O amarelo, que é da sabedoria, que é da abertura da consciência, precisa esforçar também. Precisa ter a força do raio azul, precisa estudar, precisa pesquisar, precisa passar a saber. Nada cai aqui na Terra de uma vez. Então a gente precisa de conhecimento para abrir essa porta, né, do raio amarelo em nossa vida. O raio dos filósofos, das pessoas que pensam, das pessoas que querem o bem, que compreendem realmente o valor de uma vibração desse raio amarelo, né? Nós temos o rosa, que é a vibração do amor incondicional. Então, quando a gente está na meditação e que você imagina toda a sua família, todos os seus antepassados, tudo aquilo que já aconteceu na sua vida e que você agradece, você está entrando na vibração do raio rosa, na vibração do amor, na vibração do reconhecimento, na vibração da gratidão. Então, se eu agradeço a alguém, eu estou vibrando, né, na vibração desse raio rosa. E isso, com o tempo, com essa introspecção, né, que a Teresa de Ávila vai nos falar, a meditação, né, do silêncio, da quietude, nós vamos entrando gradativamente nesses raios, no amor incondicional, ao invés de a gente estar, né, reparando o que a pessoa está fazendo, ou com aquela ingratidão toda, porque tudo que faz ainda é pouco. Vamos pegar o raio rosa e agradecer, que aqui é o raio do amor incondicional. Então, quando eu reconheço o meu reconhecimento, eu vou vibrar nesse raio. Então, eu vibrei na força, vibrei no conhecimento, no autoconhecimento e no conhecimento das leis da natureza, vibrei no amarelo, vibrei agora no amor incondicional. Aqui eu já entro no processo de... Aqui eu entrei no processo de autocura, aqui eu já posso entrar no processo de curar o outro. Mas uma oração silenciosa, uma oração de cura para o outro, uma oração de desejar bem-estar para as pessoas, de imaginar aquelas pessoas que estão nos hospitais ou em situações de dificuldade e enviar, né, um desejo, um pedido de cura e de bem-estar. Tanto cura física quanto cura emocional, uma ajuda, a pessoa chega perto da gente, você ter uma boa palavra para a pessoa e não ficar dando muita trela para ela, né, lamentar a vida, tirar ela daquele sofrimento. É uma parte do raio verde, é a nossa mística do raio verde, né? É curar o outro, sarar, é dar o apoio que o outro precisa. E mesmo que você tenha que ser duro com a pessoa. Às vezes não é só alisando que a gente vai, né? Às vezes você tem que chamar a pessoa na real, né? Nós temos o rubi dourado, que é um raio de uma frequência que brilha, que é a frequência da compaixão ou da misericórdia, né? O que Jesus teve por nós? Misericórdia, né? O que Buda teve, né, que a gente estuda lá no budismo? Compaixão. Essa compaixão, ela é despertada no nosso coração, não é dó, não é pena. É o raio rosa, né, que é o amor incondicional, que vai transformar, né, essa compaixão numa alegria. Porque a pessoa que tem compaixão pelo outro não é tristeza, não. Chama viveka, é alegria, né? Alegria por estar participando da vida do outro e aumentando a vibração do outro. Mas para isso é preciso que nós tenhamos um equilíbrio nesse aspecto. Veja que é um dos últimos raios, que é o raio da sexta-feira, que é o raio onde nasce Jesus. Vocês veem que a Igreja Católica se veste sempre de rubi e dourado, né? É o raio da sexta-feira, o raio rubi dourado. Nós temos o raio violeta, que é no sábado. É o raio da transmutação.
que é transmutar? É transformar uma energia densa numa energia mais sutil. Por exemplo, vamos pegar a parte emocional. Aquela pessoa que está sempre triste, que não tem nada que está bom, que tudo que acontece ela corre logo para ver o negativo. Não é. Aconteceu uma coisa que não foi boa para a gente, mas nós temos que olhar o porquê aquilo está acontecendo. Fica quieto. Tem que aquietar. Aí nós vamos para a oração da quietude e vamos para a escuta. É isso que a gente vai chamar de escuta energética. Então, é uma forma de trabalhar com a transmutação. Eu estou transmutando, eu estou transformando meu pensamento, que estava acostumado a qualquer coisa, a pensar negativo, eu estou transmutando para pensar o que posso fazer com essa informação que chegou. Porque tudo é informação, tudo que chega para nós, chega na forma de informações. Então, o raio violeta é o raio da transmutação. Aí, quando eu tenho a força e a proteção, quando eu adquiro a sabedoria e a força e a proteção, eu esforço. Por exemplo, para a gente sair de qualquer estágio de evolução, de um estágio para outro, você tem que esforçar. Você tem que levantar 15 minutos mais cedo para meditar. Você tem que fazer um esforço de deixar aquelas comidas pesadas, né, densas, que é as tamásicas. Depois a gente vai ver, né, o sattva. Comidas mais sutis vai elevar a minha mente. Então, por que eu vou comer o denso pesado? Ah, mas é porque é muito gostoso. Sim, então você vai permanecer lá no gostoso denso. Eu tenho que fazer um esforço para sair da densidade para eu elevar até os últimos chakras. Não é eu parando assim, ó, e mentalizando que eu vou sair do corpo, que eu vou fazer viagem astral, que não é nem grande vantagem. Sair em viagem astral despreparado é muito perigoso, né? Não, eu vou ter que ter força para fazer automassagem, para colocar a moxa naqueles pontos lá do rim, para aumentar minha força física e minha coragem mental. Aí eu sei quais são os pontos que vai me dar mais clareza, quais são os pontos, né, que eu tenho visão de mim, porque às vezes eu tenho uma visão muito boa do outro, mas eu não tenho visão de mim. Então, né, nós temos um ponto aqui, ó, que dá visão de si mesmo. De quem eu sou, como eu estou, para onde eu quero ir, tudo isso vai ajudar a aumentar minha energia dos raios. Quando eu trabalho com o rosa, que é o amor incondicional, que eu saio de mim para amar o outro, para fazer um trabalho, né? Eu não estou fazendo trabalho por ninguém, estou fazendo para mim. Um trabalho voluntário que eu ofereço, ou para um espaço, ou para uma pessoa, ou uma visita, eu estou fazendo por quê? Eu vou mostrar no corpo causal logo mais. Tudo que nós fizermos aqui nesses raios aumenta a energia no nosso corpo. Porque nós estamos estudando nossos 7 corpos, como o corpo físico, que são os chakras, veja que são 7 chakras, que são 7 corpos, onde nós estamos estudando lá com a Teresa d'Ávila, 7, né, que ela fala de moradas, as primeiras moradas. Então, para eu adentrar nessa primeira morada que nós estamos também seguindo, nós temos que ter força, nós temos que ter sabedoria, que é o conhecimento, nós temos que ter amor incondicional, nós temos que saber curar. E esses raios todos em equilíbrio vai nos dar o que nós vamos fazer de ascensão, vai fazer com que eu tenha a compaixão das pessoas e não pena nem dó, e vai fazer a minha transmutação. Transmutou esse corpo, transmutou essa mente, eu vou para o raio branco, que é da ascensão, que é o raio do Serapis Bey. O mestre Serapis Bey vai pegar, ele olha lá, opa, fulano já está preparado. Ele olha todos os corpos, estão vibrando. Aí ele já pega aquele discípulo e aumenta um pouco mais o conhecimento dele, a capacidade, e manda pessoas mais preparadas, ou oportunidades, ou desperta em nossa mente um conhecimento superior, a compreensão. Então, isso é visto porque a gente fica querendo fazer contato com o mestre, é o contrário, o mestre é que nos vê. Aí tem um ditado que diz, quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. Porque o mestre está aqui, não é o discípulo que vai, é o mestre que vem. Por exemplo, Jesus. Jesus desce muitos níveis e vem tomar conta do planeta Terra. Ele desceu.
Nós não fomos a Ele, porque nós não temos essa capacidade. Nós não temos essa transcendência para ir no sutil. Nós só vamos ter a transcendência para chegar no sutil quando nós dominarmos essa parte metafísica aqui, que é essa parte mais sutil que está dentro de nós, está na nossa essência. Nós temos um ego, uma consciência e uma essência. Aí eu vivo no ego, que a Teresa vai chamar, né? Nós estamos em volta do castelo sem entrar. Aí quando eu tenho consciência, eu começo a entrar. Eu sei onde está a porta do castelo. Aí eu tenho que esforçar, eu tenho que meditar todos os dias, aquilo tudo que a Teresa fala lá, e que a yoga também fala a mesma coisa, com uma linguagem diferente. Quando eu ultrapasso isso aqui, eu chego no raio branco, aí o mestre vai dizer, pronto, ele está pronto para receber mais ensinamento. Como é que o mestre nos contacta? Nós temos aqui uma estampa da Divina Estampa, um quadro da Divina Estampa. Aqui está o corpo físico, nós, com os 7 chakras, e estamos envoltos numa luz violeta. Para que eu faça uma mentalização e que eu consiga acessar os raios ultravioleta, que nós vamos do infravermelho, né? Vai subindo até o ultravioleta, que são os raios gama, aqueles raios da frequência mais elevada. Para eu atingir isso aqui, para fazer a transmutação e chegar aqui na parte crística, essa segunda parte aqui é a parte crística, é o Cristo. Essa parte aqui é a consciência cósmica, representada pelo alado, por quem domina os ares. Está vendo a pombinha? Mas aqui está o princípio único, que é o que todo mundo fica perguntando, né? E nós, para atingir o princípio único, não é com uma mente de terceira dimensão. Mas aqui está o que nós vamos chamar de Brahma, de Deus, o poderoso, o princípio único, está aqui. E está vendo esses halos aqui coloridos? São os raios. Então, cada raio que eu aumento, cada energia que eu aumento num raio desse aqui, o que vai acontecer? Vai vibrar e brilhar. E aí o nosso mestre, quem estiver está a cargo, né? Que estiver naquele momento nos instruindo, ele vai nos captar por esse, que é chamado corpo causal, que está lá, não está aqui hoje, depois eu mostro. Naquela escala dos 7 corpos, o corpo causal. O corpo causal é esse aqui. Olha o azul, né? O azul está aqui. Então, se o azul brilhou, opa, o discípulo tem força. O discípulo aguenta, ele está firme, ele não vai adoecer à toa, porque ele tem força física e tem boa saúde. Não é aquela pessoa que só anda doente, reclamando. Aí você fala uma coisa, ele dá um jeito. Você fala, faz isso, não, mas. Esse aqui ainda está estagnado nos primeiros anéis da mente, que é a nossa consciência. Eu sei que tem alguma coisa, mas eu não confio, eu não tenho confiança, eu não tenho entrega. Eu não aceito nada dessas técnicas aí, mas também não estuda, não passa a saber. Ele quer alguém que tira com a mão, vai lá e fala com ele como é que ele é, e vai lá e tira com a mão a dor que ele tem. Ele não aceita ajuda, ele quer alguém que faça por ele. Então falta nele o quê? A força do raio azul. Então quando a gente estuda nesse livrinho aqui, ó, que meditação diária, né? O meu não é um livrinho, o meu eu ampliei para ficar fácil, porque como eu acordo muito cedo, ainda está escuro, eu tenho que ler com a letrona grande. Então, aqui nesse livro, os mestres vão nos dar os conselhos para cada raio. Aqui não é só para... Isso aqui a gente lê um pedacinho, né? Eu sou consciente do plano divino que jaz em meu coração, junto com os meios e caminhos para se manifestarem. Nós somos conscientes. Eu sou consciente da minha fraqueza, que eu sou doente, que eu não dou conta, que eu não sou capaz, que eu sou indisciplinado, que tudo está difícil, que tem chuva, que tem sol, que tem canivete pingando, né? Que se eu sair no sol eu vou ficar... Essa é a nossa consciência. Consciência da impossibilidade. Então, todas as vezes que nós vamos lutar contra uma impossibilidade, não, eu posso, eu aguento, eu sou capaz.
Ah, não, eu estou cansada, deita, descansa um pouquinho e torna a pegar firme e vai em frente. Mas eu não estou entendendo, como é que eu vou fazer isso aqui? Então, vamos estudar, vamos perguntar. Né? Minha avó falava assim, tem sempre um sapato frouxo para um pé cansado. Né? Tem sempre um mestre de plantão em algum lugar querendo ensinar e precisando de ensinar. Porque quando eu ensino, eu adquiro conhecimento. Eu não ensino e fico e gasto o que eu sei, é o contrário. Qualquer um de nós que fizer alguma coisa, nós não gastamos. Conhecimento da gente não gasta. Por mais que você ensine o outro, você não vai ficar no prejuízo, muito pelo contrário. Então, vai sempre aprendendo. E às vezes, quando você está falando, né? Muitas vezes eu estou falando e estou escutando coisas que não estavam no meu planejamento, às vezes nem no meu conhecimento. Ah, é assim, é. Aí eu vou atrás e passo a saber, né? Então, todas as vezes que vocês quiserem uma coisa, a coisa vem. Né? Na minha vida chegaram, eu tive a oportunidade de contar algumas pequenas coisas, chegaram coisas que pareciam impossíveis, né? Que seriam impossíveis naquele momento. Mas eu estava com muita vontade. O raio da vontade é o raio azul. A vontade firme, tem que ter uma vontade inabalável. E isso só é possível com conhecimento, porque aí a Teresa vai falar quietude. Aquieta que a gente entra nas regiões mais sutis do universo e nossa consciência harmoniza. Todas as vezes, tá? Veja que é de fora para dentro que vem, ó. Aí chegou no branco. O branco é o raio do quê? O violeta é a transmutação, o branco é da ascensão. Quando nós transmutamos toda a nossa fraqueza, toda a nossa ignorância, todo o nosso amor, que estava muito mesquinho, que não era amor incondicional, quando eu sou capaz de rezar pelas pessoas e não a pessoa não saber, eu passo na rua por uma pessoa, porque nós vamos começar a entrar numa coisa que chama escuta energética. A gente vai saber, quer mostrar poder oculto, não mostra. Né? Não mostra poder oculto, reza pelo outro. Você vai entrar na frequência do raio verde. Aí eu transmuto, né? Eu tenho lá o raio rubi e dourado, né? Eu vou transmutar dentro do raio violeta, que é o raio mais forte que nós temos, que é desse chakra. Aí vem lá o mestre das artes e da transmutação, da elevação e nos eleva. Aí eu cheguei nessa plataforma, nós estávamos aqui e chegamos nessa outra plataforma. A mesma coisa, esforço, esforço, estudo, estudo, amor, amor, entendeu? Cura, num nível mais elevado. Por isso que há as diferenças e que nós não conseguimos compreender as pessoas. Porque um está num nível falando a mesma coisa, o outro está num nível um pouco mais alto falando a mesma coisa. Por exemplo, a gente olha Trigueirinho falando algumas coisas. Depois você vai lá e olha Krishnamurti falando as mesmas coisas. A gente vai lá e olha a Teresa falando as mesmas coisas. A gente vai lá na yoga, está falando as mesmas coisas. E cada vez que a gente escuta, a gente vê que tem uma coisinha a mais. Que coisinha a mais é essa? Uma consciência mais ampliada. Nós vamos entender um pouco mais daquele pouquinho que nós havíamos recebido. Porque em cada nível tem as mesmas coisas, é igual matemática. Aí eu aprendo 1 e 1, 2. Oitava acima. E 1 oitava acima, são as oitavas. O mundo é todo cheio de oitavas, né? É aquele dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, e cada um mais alto do que o outro. E cada um tem mais informações. Então, às vezes, aquilo que eu penso que eu sei tudo, bicho, não sei nada. Quando eu chego no outro nível, tem mais. Aí a gente vai, né? E esses mestres que estão a nosso inteiro dispor, eles também estão doidos que a gente evolua. Que a gente evoluir desenrola, né? Sai daí, bicho preguiça, levanta e anda. Mas a gente tem uma preguiça muito grande. Então, essa é a forma de lidar primeiro com os raios.
E muita gente sente e fica, estou imaginando o raio rosa, estou imaginando. Depois de um tempo, não cansei e não aconteceu nada. Está só na imaginação. Não fez o esforço para chegar no raio rosa, não fez o esforço para chegar no raio verde, não fez o esforço da transmutação. Transmutar é muito difícil, principalmente os hábitos, as nossas atitudes, né? Eu, por exemplo, eu tenho o costume de falar mal das pessoas. Aí eu bato o olho, eu vejo o mal daquela pessoa e quero comentar. Então, se eu quero sempre estar falando mal do outro, como é que eu vou elevar na escala evolutiva? Eu estou sempre puxando para baixo o outro. Nós podemos falar, alertar a pessoa, isso não é legal. Sai dessa aí porque, né, quando a gente tem certeza. Mas não é por falar mal, mas aquele comentário maldoso do outro, da vida do outro, né? Tem, inclusive, assim, o que é que eu penso, o que é que eu sinto. Então, eu olho para uma pessoa e eu penso daquela pessoa aquilo que eu conheço, mas eu não sinto a pessoa, que é diferente. E eu passo a conviver com o que eu penso a respeito, com a imagem. Então, todas as vezes que a gente senta e pega um livrinho para ler, seja ele qualquer, seja um evangelho do dia, seja uma leitura, né? Nós vamos ter o quê? Um conselho. E todos esses conselhos, né, vai nos ajudar a elevar na escala. Então, essa é uma forma de se pensar a função dos raios em nossa vida. E não ficar ainda naquele estágio lá atrás da superstição, só imaginando. Imaginar é bom, faz bem. Pode colocar uma luz violeta no quarto, pode azul, a cor que quiser, mas não se apegue a esse processo. Ok? Então, é esse o nosso recado. Nós temos aqui a divina estampa, que é o homem, né, envolto na luz violeta. Depois, nós estamos envolvidos nessa luz branca e estamos sendo protegidos pelo Cristo interno, esse eu sou, essa divina presença em nós, com o divino aqui, que vamos ver em algumas religiões como Espírito Santo, ou como nossa essência, e que vem de um foco, né, de força maior. Pode ser chamado de Deus, pode ser chamado de tem vários nomes. O importante é nós reconhecermos que isso tudo aqui faz parte de nós e como é que nós vamos lidar com essas 7 cores de uma forma assim, sem superstição, sem mistério, sem querer controlar o outro, né? Mas de uma forma bem assim, firme de que nós estamos em um caminho certo. Então, é nosso recado de hoje e vamos continuar posteriormente com outras informações. Namastê.